A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de como criar nossos filhos no caminho do Senhor. Como educar nossos filhos conforme a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Ou seja, a maioria dos filhos, quando crescem e constroem uma família, aplicam nos seus filhos aquilo que aprenderam com os seus pais. Ou seja, se o meu pai era um homem valente e bravo, o meu filho também vai ter que andar na linha. Porque o meu pai me batia, meu pai me xingava, o meu pai me batia muito de mangueira, de chicote, de chinelo, até de porrada. Meu pai e minha mãe me batiam. Vamos ver agora como a Bíblia nos ensina a corrigir nossos filhos e também educar eles. E também quando eles também nos desobedecem. Para isso vamos meditar em Provérbios, capítulo 19, no versículo de número 18. Provérbios capítulo 19, no versículo de número 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Ou seja, castigar o nosso filho. A Bíblia manda nós castigar os nossos filhos, né? Então, meus irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina, a castigar nossos filhos e cortar aquilo que, como castigar os nossos filhos? É cortar aquilo que eles mais gostam de fazer, como cortar os desenhos, ficar sem ver desenho, não deixar brincar, deixar ali no quarto ali, de castigo, fazer que até que ele entenda que tem que obedecer seu pai e sua mãe, tem que obedecer seu pai e sua mãe. Mas se o meu filho não obedece, se o meu filho não obedecer, o que eu tenho que fazer? Para isso nós vamos meditar em Provérbios de novo. Provérbios 23, no versículo de número 13. Provérbios 23, no versículo de número 13. Que está escrito: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Ou seja, nós devemos corrigir nossos filhos, bater neles com vara, conforme a Bíblia. A palavra de Deus nos ensina, bater com a vara. Agora se você ensina o seu filho a dançar, funk, falar palavrões, deixar o seu filho agredir o filho dos outros, não te obedece e faz o que ele bem quer, então esta palavra vai se cumprir na vida dele. Provérbios capítulo 20, versículo de número 11. Que é o Provérbios capítulo 20, no versículo 11, que está escrito: até a criança se dará a conhecer
pelas suas ações, ou seja, pelas suas atitudes. Se a sua obra for pura e reta, até a criança, né, se dará a conhecer. Ou seja, né, muitos quando julga, né, quando vê aquela criança, né, que não obedece, né, o pai e a mãe. É porque nós somos espelho, né, os filhos são espelho do pai, né, da mãe. Então o filho está ali observando. O filho está numa fase de aprendizado. Ou seja, tudo que nós fazemos, os filhos estão ali observando. Até mesmo se você estiver dançando um funk na sua casa, o filho está olhando. Até mesmo quando os casais, né, estão brigando, o filho ele chora, assustado. Porque o filho sabe que tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada, aquilo não está normal. Mesmo se a criança for de 1 aninho, né, 1 ano e meio, ela vai chorar. Porque a criança ela já conhece, né, que elas já estão entendendo, né? Estão entendendo, né, aquilo que está ocorrendo ali ao redor dele ou dela. Então, evitar, né, discussões, brigas. E se o filho quer, né, se você quer que o seu filho também seja um homem, seja uma mulher de Deus, você também tem que dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo. Porque se você não frequenta a igreja, como é que você quer que o seu filho seja, né, um cristão? Se você não lê a Bíblia, como é que você quer que o seu filho, né, pratique, né? Pratica ali, né, a palavra do Senhor. Então, nós temos que dar o exemplo primeiro, né? Se você fala palavrões, e o seu filho, né? E o seu filho também fala. Então, você tem que ver, né, onde você está errando, para você educar o seu filho. Tem que olhar por você mesmo, né, para que você crie o seu filho, né, na maneira correta. Também, né, irmãos, forró. Eu vou dançar um forrozinho aqui em casa. E meu filho, ele esquece do filho, né? O filho, ele tá observando tudo. E questão de bater também no filho, né? Você bate no filho, né? Bate no filho, né? Igual na antiguidade, né? Os nossos pais nos batiam, nos xingavam. Então o filho vai crescer ali, né? Preparado para lutar, né? Para se defender, para agredir, vai crescer revoltado. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? A palavra de Deus nos ensina a nós castigar, não irritar os nossos filhos, né? Não acender a ira dele também. Mas nós temos que mais agir, ou seja, através do castigo. Através do castigo. Não ficar xingando, porque eu já vi, né, menininha novinha, pequenininha, criança, menininho pequeno bater na mãe, falar palavrões, e a família, a mãe não estava nem aí, né? Tava nem aí, ou seja, o filho é meu, eu crio do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver, verdade, né? Ninguém tem nada a ver. Mas futuramente você pode, né, se arrepender por essas atitudes, porque nós temos livre arbítrio. Nós temos o livre arbítrio para você, né, fazer o que você quer. Mas também, né,
as consequências, elas virão. Elas virão. Até mesmo nós, né? Nós somos, a salvação, ela é individual. Ou seja, o que nós plantar, nós também vamos colher. Não tem como você plantar bem e colher mal. Não tem como você plantar mal e colher bem. Então, vamos plantar, né, bem. Vamos semear boa semente, tanto na nossa vida como na vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos, né, cresçam e seja alguém na vida. Seja alguém na vida. Provérbios capítulo 22, verso 6. Está escrito, bem de ladinho aqui, ó. Instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pode acontecer, né? Pode acontecer isso, de eu criar o meu filho no caminho do Senhor, e quando ele crescer, se desviar dele? Sim, pode acontecer. Eu mesmo já vi, né, filho de pastor morrer, assassinado. Mas o importante é que a sua consciência está limpa. Ou seja, você fez o seu papel, você criou o seu filho da maneira correta. E se o seu filho ali na frente ali desviou, no futuro desviou, porque chega um certo tempo que não dá para educar o filho mais, né? Não dá para você colocar de castigo, não dá para você bater nele, porque quando o filho pega, né, 16, 17, né, 16, 17 anos, você ali já vê, né, um homem, você já vê uma mulher na sua frente. Então não dá para né, bater no filho mais. Mas você já vai aconselhar. E também quando a criança tem um aninho e pouquinho, aí nós não podemos, né, bater de vara, né, meus irmãos? Mas quando a criança já completar 3, 4, 5 anos, aí já devemos, né, aplicar essa disciplina que a Bíblia nos ensina, né, aplicar nas crianças, para que futuramente, né, a gente não venha se arrepender. Porque eu não criei o meu filho, né, da maneira correta, porque eu fiz tudo, Senhor, e aconteceu isso. Mas hoje em dia é o que mais nós vemos, né, os filhos crescerem e se revoltar. Uns caem no mundo do crime, outros até mesmo se suicidam, e outros, né, infelizmente, né, são assassinados, outros presos, e o pai e a mãe, ele fica triste, né? Provérbios capítulo 10, verso 1, está escrito: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Que pai que não vai se alegrar com um filho sábio, né? Um filho inteligente, um filho que respeita, né, seu próximo, um filho que não rouba, que não rouba, que não fala palavrões, né, que evita falar palavrões, que sabe, né, que pensa aquilo que vai dizer, e que as suas atitudes, né, são exemplar. Então qualquer pai vai ficar, né, alegre pelo seu filho, né, ser daquela maneira, né, sábio. Mas quando o filho, né, ele é louco, quando ele é perturbado, quando ele é descontrolado, então o pai e a mãe não vai deixar de amar o filho por causa disso. Mas eles vão ficar preocupados, eles vão ficar tristes, porque qualquer momento vai vir uma má notícia, né, que o pai não vai gostar, né? É igual os filhos de Eli, o sacerdote, né, do Antigo Testamento.
os filhos deles eram rebeldes, né? Trazia mulheres para né, diante, né, da arca ali do Senhor. As pessoas, né, os fiéis vinham oferecer o sacrifício para a casa do Senhor. O que eles faziam? Eles tomavam os sacrifícios e ali comiam, né, as carnes. E aquilo ali era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor ele enviou, né, falou com Eli, né, com o sacerdote Eli, que os filhos deles, né, que os filhos dele não agradava, não estava fazendo isso e aquilo, e ele não corrigia, ele via e ficava, né, na dele. Então Deus disse, né, que ia colocar, né, um sacerdote fiel, porque o Eli não estava sendo, né, fiel na obra do Senhor. Então esse sacerdote fiel veio através de Ana, uma mulher que era, né, estéril, que ela tanto queria um filho, e clamou ao Senhor, fez voto. E o Senhor ouviu a sua oração e veio Samuel, né? E Samuel ele andou, mas antes disso o que aconteceu com os filhos de Eli, né? Os filhos de Eli eles foram para a guerra e veio o mensageiro, né, dizer a Eli, né, como Eli era muito gordo, estava sentado numa cadeira. Então veio o mensageiro, a notícia má, ruim, que os seus filhos, né, seus 2 filhos morreram na batalha. Quando Eli ouviu essa palavra, ele se infartou, caiu para trás e morreu, né? E morreu. De preocupação, né? De tristeza, de desgosto, né? E não suportou aquela má notícia. Mas então veio Samuel, né? Samuel ele ficou no lugar de Eli como sacerdote. E Ana ela prometeu, né, em criar, né? Criar o filho, né? Para o Senhor. O filho, se Deus desse a ela um filho, ela daria ele para o Senhor. Criaria ele na doutrina de demonstração do Senhor. E qual foi o resultado? Samuel foi criado no caminho do Senhor e foi um grande sacerdote de Israel. Até mesmo rei. Porque naquela época o povo de Israel não tinha lei, não tinha rei, né? Então o rei deles era Deus, né? Era Deus. E até hoje, né? O nosso rei é Deus, mas naquela época o povo ele pediu um rei e Samuel ele fez o papel de rei, sendo sacerdote, porque ele fazia o que os reis faria, né? Então depois, né, de que Samuel ficou mais velho, aí Samuel ele guardou os caminhos do Senhor. Samuel ele prosperou, né, ali espiritualmente, né? Samuel teve filhos e até mesmo, né, os filhos, né, de Samuel Samuel colocou ele no serviço do Senhor e os filhos deles não obedeceram também, né? Então acontece, né, de você criar o filho e o filho não seguir os caminhos do Senhor quando está velho. Mas as mãos de Samuel, ela estava limpa. Samuel ele fez a sua parte, a salvação individual. Então a consciência de Samuel ela estava firme com Deus, porque Samuel ele cumpriu, né, a palavra do Senhor, que é criar os filhos dele da maneira que convinha. Então Samuel o povo chegou e disse que os filhos de Samuel não obedeciam, era mau aos olhos do Senhor e não fazia o que era reto. Então o povo de Israel pediu um rei. Aí que Deus deu o rei Saul, né? O rei Saul. Mas isso não faz parte do né? Nós estamos saindo fora do tema. Então o tema é isso aí, né?
Criai o vosso filho na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. E também, a Bíblia fala, né, para os filhos, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias prolonguem na terra. Ou seja, devemos, né, obedecer pai e mãe. Mas como nós estamos, né, no fim dos tempos, nós vemos muito por aí, né, pai matando filho, né, filho matando o pai. O que Jesus disse, né? É o que Jesus disse, que nos finais do tempo, né, estariam 5, né, divididos em uma casa. 2 contra 3 e 3 contra 2. Né, o filho contra o pai contra o filho, né? A filha contra a mãe contra, né, a filha, né? A nora contra a sogra e a sogra contra a nora. E assim, né, os inimigos do homem serão os seus familiares. Que nós estamos vivendo, né? Os finais dos tempos. Mas não só por isso nós não vamos deixar, né, de criar, né, os nossos filhos para ser, né, um servo ali do Senhor, para salvar muitas almas, né, para Jesus. Porque do mesmo jeito que nós criamos, né, nossos filhos para o Senhor, muitos estão criando os filhos deles para fazer a obra, né, má, fazer a obra do diabo. Ou seja, né, o filho vai crescer de qualquer maneira e o filho, né, ali ele vai uns vão, né, derramar sangue, outros vão salvar almas, e assim segue o mundo, né? Mas você não quer que o seu filho seja, né, um homicida, né? Um criminoso. Eu não quero que o meu filho seja um homicida nem um criminoso. Ao contrário, eu quero que ele seja um varão abençoado, um homem de Deus, um ganhador de almas, um pastor, um obreiro, né? E enfim, né? Peço a você que se inscreva no canal, dá o seu like, você que gostou do vídeo, você que não gostou também, né, se inscreva, né? Faça o seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!